Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à leitura sobre as nossas sombras interiores. Eu fiz uma enquete aqui no canal, foi até bastante votada, que tinha como sugestão trazer a opção de vocês direcionarem um pouco melhor as tiragens do canal. E eu coloquei lá 4 opções e as mais votadas foram leituras de consciência desperta, expansão de consciência e sombra interior. Eu coloquei a postagem num dia, né, a enquete num dia, no dia seguinte eu vi o resultado e as leituras que as pessoas mais queriam era sobre consciência desperta. E hoje, quando eu fui gravar esse vídeo, preparando para fazer uma leitura sobre consciência desperta, eu vi que mais pessoas votaram e que, por enquanto, a que está ganhando lá, né, é a leitura sobre as sombras interiores. E eu coloquei até, eu tinha colocado, né, no dia seguinte da postagem, eu coloquei um comentário falando que eu iria focar nas leituras de expansão de consciência, mas também de sombra interior. E aí é isso, gente. Eu vou considerar as duas opções, eu vou intercalando os vídeos toda semana para nós trabalharmos isso. Nós precisamos nos encontrar, nós precisamos nos curar. E a cura que acontece coletivamente, ela tem muita força. Então, a proposta do canal é realmente trazer essa força coletiva de mergulho em nós mesmos, mergulho na nossa essência que é pura luz. Mas para chegarmos na luz, precisamos atravessar esse lado sombrio nosso, que não tem nada de errado, não tem nada a ser temido, não tem nada para trazer vergonha. Não, não é nada disso. É apenas um aspecto nosso de ferida da alma. São as feridas que carregamos e que se revelam em sombra. Mas à medida que nós vamos reconhecendo, integrando, amando esse nosso lado sombrio, nós vamos nos libertando, entende? Então a ideia dessa leitura hoje, especialmente trabalhando as máscaras que nós vestimos socialmente, vem nessa direção de entendermos que máscaras vestimos, o porquê dessas máscaras e como isso age na nossa vida e o caminho para integrarmos essas sombras dentro de nós, tá? Eu trouxe somente 2 opções. Essas jornadas terão somente 2 opções, porque eu gosto de me aprofundar na leitura e se eu tenho 3, 4 opções, eu acabo tendo que falar rápido, entende? E é mergulho, não é vídeo de entretenimento. É mergulho. Essa é a minha proposta do canal. E quem busca entretenimento não vai ter saco para ficar aqui, tá tudo bem. Mas quem gosta de se aprofundar vai ter uma leitura consistente, tá bom? Então vamos lá. Opção número 1. E opção número 2. Claro que propositalmente eu escolhi essas pedras escuras. Esse é um cristal Morion. E essa aqui é uma mica negra. Opção número 1, opção número 2. Vamos ver, eu vou fazer já os montinhos. Eu vou usar esse tarô e esses oráculos aqui, tá bom? Então eu vou tirar para cá e já vou fazer os montinhos. Primeiro eu vou tirar desse oráculo aqui. Vamos ver as máscaras que nós utilizamos. E vamos lá para o tarô. Vamos embaralhar assim. E aí eu vou escolher aqui
opção número 1. Opção número 1. E vamos lá embaralhar para a opção número 2. Já vou colocar esse aqui, tá me chamando a atenção. Vamos tirar uma carta desse oráculo. Opção número 1 e opção número 2. E por fim, esse oráculo aqui. Opção número 2. E opção número 1. Pronto. Cartas sorteadas. Eu vou chegar esse montinho para cá. Lembrando que eu deixo sempre a minutagem aí na descrição do vídeo. E aí vocês vão poder acompanhar, né, a sua leitura sem precisar olhar o vídeo todo. Se você quiser assistir as duas versões, as duas opções, né, fique à vontade. Tudo é aprendizado. Opção número 1, vou botar aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima para as outras caberem aqui. Saíram duas. Então, vamos lá, vamos aceitar as duas. A Vila e o Néctar. Eu vou colocar, meu Deus, eu boto tanta carta que aí depois não tem como. A alegria da generosidade. Então, vamos lá, pessoa querida. Existe aqui, a gente percebe por essa carta que fala das desculpas espirituais, né? Daquilo que eu utilizo como desculpa para fazer o que faço. A máscara vem relacionada aqui com o Cavaleiro de Ouros. Então, de repente, fica muito claro que às vezes você quer, eu estou escolhendo as palavras porque eu não quero que seja ofensivo, entende? É difícil trabalhar com as sombras, né, no sentido terapêutico, porque você pode acabar mexendo num terreno doloroso. E eu não quero fazer isso, não é a intenção do canal, é trazer essa percepção, tá? Então, perceba que pode ter a ver com você, pode não ter, mas você vai absorver isso de uma forma consciente, aberta, e também analítica, vai analisar, porque de repente pode não ter a ver com você. Esse cavaleiro de ouros, ele de alguma forma, ele tem a tendência a fugir um pouquinho da vida material através de uma postura espiritual. Então, às vezes, você cria padrões de comportamento que materialmente, ou na vida, na sua carreira, na relação com as outras pessoas, às vezes gera controvérsia, gera críticas, padrões de comportamento que
lá no fundinho, você sabe que a verdade está em outro lugar. Por exemplo, você adota um padrão de comportamento mais lento, ou mais desapegado, ou mais minimalista, ou procrastina determinadas ações na questão financeira, na questão da carreira, e usa para isso a convicção interna de que você está buscando evoluir o seu ser, que você faz isso por um processo evolutivo, por um processo de crescimento e expansão de consciência. Então, você trata o corpo com desleixo, deixa a casa de qualquer jeito, né? Não se esforça o suficiente para ganhar dinheiro, para se desenvolver na carreira, né? De alguma forma você pode até ficar na sombra de alguém, né? Na questão financeira mesmo, porque você utiliza isso como uma máscara. Em que medida isso pode ser uma máscara? O porquê? Onde essa máscara pode ter sido construída no seu rosto? De que forma isso pode ter acontecido? Bom, essa máscara, de alguma forma, ela pode ter sido, né, manifestada na sua expressão em relação ao mundo exterior através de uma grande necessidade ou de um grande apego. Olha que interessante isso. A consciência, você já tem a consciência do que deveria ser o apego, o desapego. Então você tem o conhecimento do plano espiritual, do caminho do espírito, você já tem isso dentro de você. E aí, por sentir que tem também um grande apego à matéria, uma vontade muito grande de, sabe, de ganhar, uma ambição, enfim, de alguma forma, isso se reflete numa postura contrária. Então, até como uma força dentro de você para encontrar esse equilíbrio que falta. Porque você, de alguma forma, vive essa ambiguidade. Eu tenho muito apego, eu posso até ter aspectos egoísticos dentro de mim. Eu quero tudo para mim, mas eu sei que isso é errado. Então, eu assumo uma postura de liberação. Eu não quero nada, eu não me importo com nada, eu vivo mesmo com pouco. Eu não vou lutar por esse aumento, eu não vou lutar por essa carreira, eu não vou lutar por isso ou por aquilo, porque eu sou desapegado dos bens materiais, eu sou desapegado em relação à matéria e eu não ligo para isso. Mas na verdade é uma desculpa que o seu espírito, que o seu ser, seu espírito não, né? O seu eu aqui, ele encontrou para lidar com essa ambiguidade dentro de você. Talvez seja uma, assim, extremamente, sabe, desafiador para você lidar com as questões materiais. Porque de um lado você quer muito, quer ter, quer reter para você. Por outro, você veste a máscara de desapego. Então, isso não se equilibra dentro de você. Não há harmonia dessas duas forças dentro de você, né? Então, tem uma grande questão aí que pode vir lá do seu passado, né? De não repetir, de repente, padrões que você viu em pessoas que você não gostava.
ou padrões que você viu que você reprovava. Então, por exemplo, você conviveu com uma pessoa que era extremamente ambiciosa, sabe? Pouco ética, uma pessoa que se relaciona não por afinidades, mas por interesses. Então você começa a observar o mal que a questão financeira, material, o apego à matéria causa na vida das pessoas. Você começa a perceber o quanto isso é desagradável, é feio, é reprovável. E você teme ficar igual a essa pessoa. Você tem medo de, sabe, na hora que você compara, e essa pedra é justamente um espelho, né, das nossas sombras. Quando você compara o seu apego interno, você sabe que tem. Você compara com aquela pessoa que era péssima, você tem medo de se tornar igual a ela. Você tem medo de repetir comportamentos que aquela pessoa que você tinha tanta crítica a fazer, né, que você não gostava de jeito nenhum, você tem medo de ficar igual a ela. E assume essa postura de, sabe, não ligo para nada, eu não crio raízes, sabe, calma, as coisas acontecem, vamos esperar que a vida traga, que as coisas se resolvam. Não, eu sou desapegado. Não precisa me pagar, não. Sabe? Não precisa. Não quero presente, não. Dá para caridade. Não, eu não preciso de roupa, não preciso de um carro bom, eu não preciso de nada. Porque há dentro de você, sim, um prazer e um apreço e uma vontade de matéria, de ter. E pessoa querida, tá tudo certo com isso, sabe? Não precisa ter esse medo, você já tem essa consciência, você precisa equilibrar, não é? É justamente o que esse rei de espadas ensina. O rei de espadas é a própria consciência, o próprio discernimento, a lucidez e a assertividade naquilo que ele faz. Ele é altamente justo, ele sabe colocar cada coisa em seu lugar. Ele é a própria ética, é a ética do imperador, aparece aqui no rei de espadas. Então ele sabe exatamente como equilibrar a balança da vida. Ele sabe o que coloca na matéria e ele sabe o que coloca no espírito. Então, o rei de espadas, ele vem trazendo para você essa lição do equilíbrio, de que tudo é válido, de que tudo é importante na vida. Mas é preciso pensar sobre, é preciso analisar, é preciso expandir o seu entendimento do que é equilíbrio e do que é vida. A vida é matéria, sim, e a vida também é espírito. E cada um desses aspectos tem valor e importância para cada um de nós que estamos aqui. Neste momento, nós não podemos deixar de comer, não podemos deixar de nos hidratar, não podemos deixar de ter uma casa. O ideal é de que você tenha uma moradia, um lugar para tomar um banho, um trabalho, relações íntimas. Tudo isso faz parte do plano terreno. E se tudo é a criação de algo superior, tudo isso tem valor. É preciso entender que você está no comando. O problema não é, por exemplo, o dinheiro em si, a posse ou o desejo de. O problema é o direcionamento ou a força que isso toma em nossas mãos. Então, por medo de se igualar a quem você reprova, você abre mão de tudo.
e coloca a conta no espiritual. Não, eu sou assim porque eu sou uma pessoa espiritualizada. Mas lá no fundo, tirando a máscara, tem o teu desejo. Então, o Rei de Espadas, ele vem com uma lição a ensinar aqui. Discernimento. Estude a sua essência. Seja equilibrado. Harmonize esses lados dentro de você. Entenda que a tua versão material, ela tem as necessidades. A tua versão espiritual também. E uma não necessariamente anula a outra. Ser espiritual demais num mundo material é um desequilíbrio. Chico Xavier, para mim, Chico e Divaldo, né, dentro do nosso país, do nosso conhecer aqui, são dois seres que dedicaram a sua vida à espiritualidade, mas nenhum deles deixou de trabalhar. Chico Xavier era funcionário da prefeitura, se eu não me engano, trabalhou a vida inteira e as atividades espirituais tinham espaço também na sua vida. Ele doou todo o dinheiro que ele ganhou com a venda dos livros que ele publicava, porque ele considerava que aqueles livros não eram escritos por ele, eram escritos por espíritos, e que era uma missão dele espalhar esse conhecimento pela Terra. Então, o que era do trabalho dele, era do trabalho dele, era o dinheiro que ele tinha, a casinha, ele comia e tal. Assim era com Divaldo também. Divaldo também trabalhou a vida inteira e tinha o seu trabalho espiritual à parte. Então, não é uma questão de você dar ênfase maior a uma coisa ou a outra, é você entender o espaço de cada coisa na sua vida. Está materialista demais? Vamos harmonizar. Está espiritual demais, fugindo da realidade, ou utilizando isso como desculpa para comportamentos menos nobres? Vamos equilibrar também. Aqui, essa carta te chama, inclusive, a isso, a essa maturidade, a um olhar para, peraí, eu tenho que ser sincero. O Rei de Espadas, ele fala a verdade, doa a quem doer, especialmente para si mesmo. Entende? Olha a carta que vem do lado, o 3 de Espadas. Então, para que você assuma a sua real versão, para que, olha, essa é muito interessante, né? Que até aqui, olha, ele se esconde atrás da moeda, né? Você tem que trazer a sua real versão à tona. Integrar essa sombra. E como você faz isso? Você corta da sua vida atitudes que te afastem da tua verdadeira versão. Isso vai doer no seu coração? Vai te incomodar? Vai. Mas essa análise, espadas, essa análise, ela é fundamental para que você se liberte do que não é você. Olha que interessante, né? Todas essas letrinhas, esse conhecimento, essas percepções entrando na cabeça. Porém, a gente pode entender também como todas essas versões suas, elas estão sendo confrontadas com a verdade. Elas estão saindo de você. As suas crenças, as suas falas, as suas posturas, elas estão sendo confrontadas com o livro da verdade. E você percebe, não, eu não ligo para isso. Aí você se volta para si e se pergunta, espadas, mental, conhecimento. Você se pergunta, é verdade isso?
É verdade que eu não quero isso? É verdade que eu tenho essa atitude porque eu sou espiritualista demais? Entende? É você confrontando. Não há crescimento sem dor, que seja externa ou interna. Por quê? Quanto mais arraigados ficamos às nossas pretensas verdades, mais força será necessária para tirar. É como quando queima uma panela, né? Criou aquele grude lá embaixo da panela. Você vai ter que fazer força para tirar, não é? Desculpa. Então, quanto mais nós enrijecemos nas nossas desculpas, mais força a vida imprime em nós para que nós ajustemos a nossa personalidade, o nosso eu, o nosso ser. Entende? Olha aqui, eu tenho aqui a vila e o néctar. A vila falando do lugar comum, daquilo de onde você veio. E para mim tem muito isso, sabe? Esses 6 de copas aqui. Olha só, as memórias, né? Que ficam lá na cabeça de padrões que você detestava, né? Às vezes de pessoas que tiveram pais que esbanjavam, pais que eram egoístas também, ou pais que eram muito materialistas, famílias, enfim, grupos, e de repente isso fica marcado tão profundamente na alma que você quer ser diferente, você não quer repetir padrão, você não quer ser, por exemplo, sei lá, extremamente ligado à matéria capitalista, ou sei lá, o que for. Você quer abandonar um determinado padrão, mas também não para analisar com justiça a importância daquele padrão na sua vida, na vida de todos, entende? Então aqui tem uma rejeição muito grande ao passado, à tua origem, de onde você veio. Então, rejeição a grupos, pessoas, situações, não é? E aqui o néctar, daquilo que você absorve. Eu vou até ver aqui no livrinho para complementar melhor essa leitura. Mas é daquilo que você se alimenta. Do que você se alimenta? Tem coerência naquilo que você prega, naquilo que você fala, naquilo que você tem como verdade? É coerente com a realidade? É coerente com a vida? O néctar. Fixação. Uma abordagem agressiva para a cura. Aqui fala com a... Gente, é tão perfeito. Eu não vou ler tudo. Daquilo que você se alimenta. Daquilo que alimenta a tua alma. Então, todo esse passado te alimentou de uma forma em que você processou esse alimento e te fez mal. De repente, uma comida que você gosta, ela te faz mal um determinado dia. Talvez um dia você tenha acordado e falado assim, peraí, isso aqui não é legal, eu não gosto dessa postura, eu não gosto desse alimento. E você tem o direito, você está certo, mas você tem que ter maturidade, discernimento para sorver o alimento da vida, aquilo que te foi oferecido no teu passado e ser justo. Eu não posso ficar numa postura de vítima, por exemplo, fazendo outras pessoas vítimas também, minhas. Eu não posso ir contra uma realidade e usufruir dessa realidade, entende? Eu não posso me alimentar de algo e criticar esse algo. Esse Rei de Espadas aqui, ele é fundamental nessa leitura.
Você precisa trazer para a realidade os conceitos que você tem sobre materialidade, sobre o materialismo. E ver até que ponto você rejeita porque você relaciona com experiências negativas na sua vida. Porém, de alguma forma, você se alimenta disso. Entende? E aí? O resultado, se você colocar essa verdade, se você colocar essa análise muito crua, mesmo que doa no seu coração, beleza, eu critico isso, mas eu usufruo disso. Peraí. Eu me afasto disso, mas na verdade eu quero isso. Aqui um cavaleiro de ouros que foge da materialidade, com desculpas espirituais, mas aqui a máscara falando, olha, não, você adora, você gosta, equilibre. O resultado, a morte, a total transformação. Você sai de um aspecto muito enevoado, obscuro, uma experiência de morte em vida. A negação da matéria para um estado de renascimento. Você renasce para uma nova proposta de vida. Entende? Olha que interessante esse jogo, gente. Que interessante. Nós temos aqui todo um direcionamento que vai desbloquear, né? Se você se identificou com essa tiragem e se sua vida financeira está bloqueada, você vai conseguir desbloquear tudo isso. Na medida em que você se assume de verdade, do jeito que você é, possivelmente algumas pessoas vão sair da sua vida. A hora que você começar a falar racionalmente com justiça, sabe aquilo, as coisas que nós... Meu esmalte, gente, tá despencando aqui, tá cheio de pedacinho vermelho aqui. Enfim, na medida em que você começar, vamos supor, você defende aquele ponto de vista, e você convive com pessoas que defendem esse ponto de vista, e de repente você começa a falar assim, não, gente, peraí, mas vocês já pensaram que do outro lado tem isso, isso e isso? Vocês já pensaram com justiça mesmo, com verdade, a respeito dessa questão, a respeito dessa pessoa, a respeito dessa postura? O que vai acontecer? Obviamente, alguns vão começar a despertar também. Peraí, é verdade o que você está falando, tem um fundamento. E outras vão falar, virou para o outro lado, porque hoje em dia tudo é polaridade, né? Nossa, como assim? Como assim você está falando isso? Vira casaca, ou que isso? Você já não é mais do nosso grupo. Então, aqui, né, tem essa feridinha que pode acontecer, mas há toda uma transmutação profunda, uma virada de chave completa. Assim, uma percepção muito, muito, muito vivificadora, nova, vida. Você ganha vida, ganha fluxo, ganha movimento, ganha direcionamento, ganha vontade, ganha força pessoal. Olha que interessante. Essa carta que em geral fala de usura, de egoísmo. Como conselho final, a alegria da generosidade. Dê e crie oportunidades para receber. Fluxo. Você sai porque lá dentro da alma você identifica esse egoísmo. E possivelmente ou você dá tudo
ou você quer reter tudo? Essa questão do dar e do receber, da matéria e do espírito, elas estão em desarmonia dentro de você, em desequilíbrio. Tudo complicado. Na hora que você pensa, raciocina, define, percebe que você não está seguindo padrões, que você é você, e que você não é só o desprendimento, nem só o egoísmo. Você é uma mistura dos dois. Ora, você vai ser desapegado. Ora, você vai ter controle sobre as suas coisas e sim, vai desejar tê-las. E tá tudo certo. Então, entenda e redefina para você o que é generosidade, o que é apego, o que é espiritual, o que é material. Trabalhe nesses conceitos com critério, com verdade, com estudo, inclusive. Leia sobre o assunto. Mergulhe profundamente no aprendizado. Eu não posso falar assim, eu não gostaria de citar nomes, eu vou falar numa determinada área, né, da ciência, por exemplo, em que é necessário um olhar inclusivo. Eu preciso olhar todas as hipóteses e possibilidades com uma mente aberta. Mas se a minha mente científica, ela me prende numa cadeia dogmática, absolutista e chega, sabe? Num pensamento dogmático, eu não estou praticando a ciência, porque a ciência pressupõe uma avaliação de todas as possibilidades. Isso é assim que se faz pesquisa, não é? Na filosofia, eu não posso bater o martelo sobre nada. Por quê? Porque faz parte da natureza da filosofia a investigação filosófica. Então, quando há um dogma fechando alguma coisa, há uma restrição e há uma distorção. Eu peso por um lado, eu renego o outro e eu preciso de integração. A vida é polar, levando os seres humanos à integração. Tudo é bom na mão de boas pessoas, tudo é ruim na mão de más pessoas. Você precisa, talvez, estudar mais, ler vários autores de várias origens e direcionamentos filosóficos, intelectuais, enfim. Precisa estudar mais essa questão, entende? E assim você encontra essa harmonia interior, esse equilíbrio, e não utiliza mais o campo espiritual como desculpa para as suas atitudes, mas você integra e você se vê inteiro, você resgata esses desejos de forma equilibrada, lúcida, consciente. E você encontra esse fluxo. Olha aqui, ela dá, né, bastante, generosamente, mas olha a onda que vem. Olha o fluxo que se forma. É isso, a vida é isso, é fluxo, é troca. Quando eu retenho demais, eu bloqueio. Quando eu abro demais, nada para, nada fica. Entende? Perdoe as pessoas e situações que te marcaram de uma forma tão negativa. Mas estude-as, estude o passado dessas pessoas. Gente, mais esmalte aqui, ó. Estude o passado dessas pessoas, o porquê. Ou então simplesmente perdoe essas pessoas, elas fizeram o melhor que elas podiam, na situação que tinham, na época que viviam. Perdoe. Siga em frente com as suas próprias convicções. Entende? Baseadas no conhecimento, naquilo que você busca saber sobre o assunto. Se você se fixa numa polaridade, você se perde em desequilíbrio. E as máscaras vêm para, essa máscara do espiritual vem para camuflar
a verdade do teu ser, para te proteger da dor que é se assemelhar àqueles que você não admira. Entende? Todos nós somos semelhantes em essência. Todos carregamos partes uns dos outros. E, especialmente quando encarnamos em um determinado grupo familiar, somos profundamente semelhantes. A rejeição que temos aos nossos pares fala muito da dor que carregamos por nos sentirmos iguais. Tá bom, pessoa querida? Eu espero que tenha sido útil para você. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. E vamos lá para quem escolheu esse lindo quartzo Morion. Vamos botar aqui. Chega mais para cá. Vamos lá. Dependência. Dependência. Olha aí, namorados. Rei de copas. Ai, pessoa querida. Vamos. Gente, agora vieram dois desse aqui. Gente, olha só o enamorado ou o amante. Tudo amarradinho. Alcançando o inalcançável e... Onde que eu coloco isso aqui? Vamos chegar um pouquinho mais para cá, que aí cabe lá. Acho que agora cabe aqui, né? É, pouquinho. Mas é o jeito. Então, pessoa querida, que coração é esse aí que acha que precisa de validação, que acha que precisa de alguém do seu lado? Todo mundo precisa de todo mundo, não é? Mas aqui tá falando de dependência para sempre. Eu construo fundações saudáveis para mim mesmo e para os outros. Será que você espera muito dos outros? Cria muitas expectativas sobre como devem ser os relacionamentos, como as pessoas devem te amar. Será que você fechou o seu coração? Assumiu uma postura extremamente racional, fria, dura, pragmática, para não permitir que o amor aconteça na sua vida? Essa rainha de espadas aqui adora uma lista, né? Adora um documento, um critério, um contrato. Um contrato de amor é forever, é para sempre, sempre juntos, para sempre estaremos, sempre juntos, sempre juntos, sempre juntos. Será, pessoa querida? Eu falei rei de copas, mas é pajem. Será que é assim que a vida funciona? Na base dos contratos? E aí, quando as coisas não funcionam para você, né? Quando de repente o coração fica abalado por brigas, discussões, confusões, né? Talvez alguém que você amou demais, demais, te feriu com tanta profundidade, foi tão difícil o relacionamento, né? Você tem muito medo de amar, pessoa querida, muito medo de se entregar, muito medo de se relacionar e se ferir novamente. Você estabeleceu um critério muito alto de relacionamento. E aí, né, de uma relação que não deu certo,
porque foi extremamente violenta, talvez, nas palavras, nos atos, enfim. Um desacordo total com uma pessoa que você amou ou ama muito, veio trazer para você essa máscara da frieza. Então você coloca o amor em conceitos mentais, mas amor não é conceito mental. O amor tem sim as suas regras. Na verdade, os relacionamentos, a convivência tem suas regras. Mas o amor em si, ele é libertação. Ele é mar. Entende? Então, o teu coração possivelmente está sofrendo muito com essa máscara que você coloca. Eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu construo a minha vida, eu construo a minha carreira, eu construo a minha conta bancária, os meus bens, é aquilo, eu estou focada nisso, eu não quero saber de relacionamentos. Até aí, tudo bem. Tem pessoas que sim, não querem e estão bem com isso. Mas nessa leitura aqui, não é o caso. Entende? Essa leitura é direcionada para pessoas que não estão bem com isso. E aí você vai avaliar o que é verdade ou não para você. Essa rainha de espadas, ela, de alguma forma, ela esconde a verdade do seu coração. Porque um dia foi extremamente ferida. Um dia viveu uma relação tão tumultuosa, tão dolorosa, tão tóxica, que se fechou para o amor. Olha o medo aqui, os enamorados. Medo de se entrelaçar, medo de se prender. Inclusive, medo de depender de alguém. Medo de depender do amor do outro, mas no fundo há essa dependência. Só que há uma negação profunda dessa necessidade de amar e ser amado. E aí, aqui com o mago, a gente tem a ideia de que talvez essa situação tenha acontecido por imaturidade, tanto sua quanto da outra pessoa. Ou porque cada um, ao invés de aproveitar aquilo que podia de melhor em si para construir a relação, usou para atacar o outro. É preciso entender que nós temos dentro de nós as ferramentas necessárias para construir bons relacionamentos ou maus relacionamentos. Ah, mas o outro era péssimo. Beleza. Há sempre a opção de pegar a maletinha, quase sempre, né, gente? Não, eu estou generalizando aqui, mas eu sei que a realidade não é bem assim, né? Até porque eu já vivi isso, não é bem assim. De uma forma geral, teórica, é possível escolhermos a forma como vamos agir diante de uma pessoa tóxica. Mas na medida em que eu me comparo, eu me igualo, eu rebato o que o outro me faz da mesma forma, eu me igualo e eu me prendo. Então, o mago aqui vem falando assim, olha, você poderia ter feito diferente. Ah, Fernanda, você está me acusando, Deus me livre, que tiragem é essa? Não, pessoa querida, é mexer fundo nas sombras. E calma, calma que vem coisa boa por aí. Mas é preciso que nós mergulhemos fundo, sabe, nesse embate dentro de nós. O mago, ele tem possibilidades de fazer maravilhas. Mas ele pode também, se ele conta uma mentira, se ele mistifica a realidade, se ele cria atalhos
para conviver, faz joguinhos. Aqui, a impressão que eu tenho é que você ou a outra pessoa fazia muito joguinho de cena, sabe? Ah, vou ficar emburrada porque o outro tem que pagar, tem que vir me pedir perdão. Sabe? Aqui houve uma máscara dentro da máscara. Aqui era a manipulação do que se sentia, do que queria. Quantos casamentos são assim? Eu caso por interesse. Ah, porque, quer saber? Tô aqui fazendo nada. O outro tem uma boa condição financeira. O outro é um bonitão, bonitona. E eu acho que vai ser bom para mim. Mas eu gosto mesmo é daquela outra pessoa lá. Mas o outro não tem futuro, o outro não sei o que, o outro não sei o que lá. O outro é do outro partido, o outro é da outra religião, o outro é de outra cidade, de outro lugar do mundo. Não, não quero não. Aqui, esse mago, ele mentiu. Ele manipulou. Sabe, ele maquiou a realidade. E nem sempre fazemos isso com má intenção. Fazemos isso para nos proteger. Porque dói. Dói amar e sofrer. Dói me prender, assinar contratos de coração com outras pessoas e não haver reciprocidade, que provavelmente não houve. Provavelmente você agia assim, como um mago, porque você ama demais, porque você deseja demais essa troca parceira, justa, equânime. Você quer dar muito e quer receber muito também. Ambos os troncos crescem a partir da mesma raiz. É isso que você quer. Entrega total, verdade profunda, um para o outro. Você tem altas expectativas em relação a relacionamento, como eu falei lá em cima, lá na frente, né, no início do vídeo. Altas expectativas. Mas, de alguma forma, você teve a oportunidade de fazer melhor e não o fez. E para se proteger, você coloca uma armadura de frieza. Possivelmente você é muito bem sucedida na sua área profissional, porque você se empenha para isso e tem grande mérito nisso, né? Você provavelmente é uma pessoa extremamente inteligente, forte, sabe? Determinada, uma pessoa que chega chegando, uma presença muito bonita, uma presença muito digna, muito nobre. Beleza, mas você não precisa abrir mão do amor na sua vida. Mas você tem que entender as armadilhas que você mesma criou para você. Você tem medo de se expor, medo de mostrar, inclusive, a sua capacidade intelectual. Olha que engraçado, né? Olha aqui como essas árvores parecem que se encaixam, gente. Olha que lindo, não é? Os enamorados e aqui a individualidade. Aqui o um. Você teme se perder na relação? Quase que aqui encaixa também, né? Você teme deixar de ser você na relação? Se misturar demais? E de repente não saber mais quem você é? Preste atenção em tudo isso que eu estou falando e analise com muito critério, tá? O Pajem de Copas, ele traz a mensagem, né, de que o amor, ele não acontece a partir do racional. O amor não acontece a partir da mente. Uma rainha de espadas e um mago aqui estão falando assim, você ama com a mente, mas você tem que amar como uma criança. Como que uma criança ama? Sim, sim, não, não, não. Essa pessoa eu amo, essa pessoa eu não amo.
uma criança ama com verdade. Ela sente, ela não racionaliza, ela sente. Olha aqui, ele olha para um mapa, né? O que parece ser um mapa. Um mar, os sentimentos em torvelinho lá. E ele podia se assustar com isso, mas não, ele está tranquilo, porque ele simplesmente se encanta com a ideia de amar. Ele ama, e ponto. Então, essa carta vem falando para você que você precisa amar com pureza. Ah, Fernanda, eu amo com pureza. Então, esse jogo não é para você. Esse jogo é para quem vestiu a máscara da intelectualidade, da racionalidade para não amar. Eu preciso, mas eu nego. Eu quero, mas eu analiso com frieza. Eu faço listas, eu estabeleço critérios inamovíveis. Eu vou contar para vocês uma história de uma pessoa que uma vez eu fiz regressão, que foi muito interessante. Essa pessoa, ela estava se relacionando, era uma moça se relacionando com um rapaz muito mais jovem. E ela queria terminar o relacionamento, na verdade, sim, ela era amiga, acho que eles tinham ficado e tal, e o menino estava loucão por ela, e ela não queria. E aí, ela resolveu fazer uma regressão por outros motivos, né? E na técnica que eu utilizo, a gente não investiga a questão em si. Nós abrimos o campo, a espiritualidade traz aquilo que a pessoa precisa saber. E o que ela viu? Que em outra vida ela era um homem e tinha uma vizinha que era muito mais velha. E eles eram profundamente amigos. Essa vizinha amava esse rapaz profundamente. Sabia que amava. E ele não. Ele a amava numa forma, né? Como amiga, mas ele não gostava do corpo dela, da aparência, da idade. Era uma época antiga em que tinha muito preconceito, né? De um homem se relacionar com uma mulher mais velha. E ele, por todos esses preconceitos, ele foi calando no coração dele o amor que ele sentia por ela. Mas ele sentia. Mas intelectualmente ele negava. E passou a vida, se casou com outra pessoa, não deu certo, separou. Quando eles desencarnaram, se encontraram, ela bem mais cedo que ele, claro, se encontraram no plano espiritual e ele reconheceu nela o amor da vida dele. Mas por preconceitos, questões intelectuais, razões, critérios, ele renegou esse amor que ele sentia. Jogou lá para o fundo do baú. E nessa vida ela estava vivendo novamente essa situação. Não se sabe se esse rapaz era aquela mulher da vida passada, mas estava vivendo a questão do preconceito, da racionalização do amor. Entende? Pode ser que esse rapaz ficasse pouco tempo na vida dela, mas ela teria vencido dentro de si o uso da razão em assuntos do coração. Esse jogo é para pessoas que vivem isso, que racionalizam o sentir. E aqui, a lição que esse jogo traz é exatamente essa: amar como uma criança. Uma criança não racionaliza. Olha aqui, o amante, enamorados. Você tem dentro de si, olha só, uma pérola de ouro. Você tem dentro de si um tesouro a oferecer. E também a receber. Mas enquanto você fica na postura intelectualizada do que é uma relação, isso não acontece. Não floresce. Você vai deixar de ser essa pessoa analítica, criteriosa? Não é isso. Você pode muito bem
equilibrar esses dois lados dentro de você. Se permitir, sabe? Brincar um pouco com a vida, brincar um pouco. Não brincar com o coração, nem com o sentimento de ninguém, mas sentir essa leveza da dança, do encanto, né? Do encanto que é o amor. É um terreno, talvez, difícil para você. As pessoas muito lógicas, elas têm dificuldade no campo emocional. Mas que tal se você se permitir mais leveza? Bem-vindo à mudança. Revele-se. Review, aí eu não sei. Não sei se é rever, não sei. Na sua renovação. Então, há uma renovação dentro do seu coração e na sua vida, alcançando o inalcançável. Transforme sua ideia em realidade. Então, você indo na direção daquilo que parece impossível, que é amar e ser amada na mesma medida. Parece impossível encontrar alguém que vai te entender, que vai te respeitar. Não é impossível. O resultado é um cavaleiro de espadas que sabe definir quem entra e quem sai. Deixou de ser do naipe de espadas? Não. Simplesmente se arrisca mais do que a rainha. Simplesmente o cavaleiro de espadas, ele vai atrás do que ele quer. Ele tem esse ar de aventura, essa vontade interior de buscar. E você vai saber definir. Essa pessoa é legal para mim, essa não é. Mas se você fica somente na razão, se você não equilibra essas duas forças dentro de você, essas duas necessidades materiais, inclusive, precisamos usar a nossa inteligência, a nossa percepção para não entrarmos em roubada. Claro, não é? Não é nem preciso dizer o quanto precisamos ter esse discernimento, essa análise, essa observação ao nos envolvermos com alguém. Mas também deixar de fora o coração não é amor, é um contrato profissional, de trabalho, não é? Então aqui esse jogo te chama para essa postura equilibrada dessas forças na tua vida. Entendendo que as coisas podem mudar e você pode dar as boas-vindas a esse movimento delicioso, inclusive de cura na sua vida, o lilás transmutando, o verde curando, e você aqui passeando com leveza, dançando. Saia para dançar. Ou então, olha, eu vou te dar uma dica aqui, que me veio dessa carta. Essa postura rígida da Rainha de Espadas, talvez precise de um soltar do corpo. Coloca uma música que você gosta, agitada, ou não, enfim, uma música que você goste. E solte seu corpo, permita como se o seu corpo fosse despregado da sua cabeça. O seu corpo vai fazer movimentos aleatórios, reagindo à música. Eu garanto que você vai ter dificuldade no início. Você vai falar, peraí, mas que estranho, que é isso? Não, eu vou dançar assim, como todo mundo dança. Não, se solta, sabe? Solta, libera, pula, se joga no chão, se solta. Dá as boas-vindas à fluidez, ao movimento, a um renascer do seu coração, ao florescer dos sentimentos dentro de você. Jogue fora essa máscara. Ela te faz mal. Ela te afasta de uma parte sua que é fundamental, importantíssima, que é o seu sentir. Tá bom? É isso. Eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.